Acho que talvez o que traga mais valor para nós hoje seja a gente contar um pouco das experiências. E claro, a gente mistura isso com a palavra, porque aí que se embasa. Mas acho que se falar um pouco das experiências, a gente vai poder inspirar para a estação que vocês estão vivendo. E assim, eu quero dizer para vocês que eu já passei 6 vezes pela estação de plantação de igreja, como vocês estão vivendo aqui. E Zacarias capítulo 4, versículo 10 diz: não desprezem os pequenos começos. Não desprezem os pequenos começos. Eles têm muito valor. E talvez seja essa ideia que eu quero trazer para cá hoje. Então deixa eu sintonizar vocês, né? Nós somos casados há 22 anos, temos 3 filhos, um de 21 anos, o Pedro, mora aqui pertinho de vocês, São José dos Campos. Tá casado aí, daqui a pouco eu vou ser vovô, acredite, aos 45 anos. Daqui uns dias deve chegar por aí. Daniel, nosso filho de 18 anos, ele é o criativo, tá no seu ramo, nessa parte do EOL, tá no visual aí, esse negócio de edição de vídeo, esse menino tá andando aí, aprendendo, e ele é a alegria da nossa casa e também o parceiro do ministério, porque quando eu saio, ele é quem cuida da nossa princesa Esté, que é minha terceira filha, ela tem apenas 12 anos, então ele fica levando para a escola e tal, e nos permite estarmos aqui. Nós pastoreamos a igreja anglicana em Patos, Comunhão Patos. Patos é uma cidade que fica a 300 quilômetros da capital. Nós temos essa igreja, eu estou lá apenas 3 anos. Eu vou contar um pouco dessa história depois, mas eu sempre morei em João Pessoa. E há 25 anos sou ovelha do bispo. E aí eu plantei a primeira igreja num bairro de João Pessoa chamado Jacaré. Na verdade é de uma região metropolitana. E nós temos lá um projeto social, hoje como escola, acho que vocês conheceram lá, vocês conheceram lá, Jacaré? Vocês não chegaram aí. Mas a gente tem uma escola lá hoje, escola bilíngue, um projeto social lindo. Fica numa região muito difícil lá da área metropolitana. Então nós plantamos essa igreja lá num pé de caju. Depois nós fomos a Bahia. Bahia também é uma outra cidade metropolitana de Patos, de João Pessoa, e plantamos essa segunda igreja lá. Não parece quando eu estou bonito assim, mas eu sou mecânico. De profissão, eu sou mecânico de carro. E eu tinha uma oficina mecânica, muito bem sucedida. Eu trabalhei 17 anos em concessionárias e eu vivia bem lá. Então, minha rotina era cuidar dessas 2 igrejas e servir ao bispo no que ele precisasse, meu amigo, né? E cuidar da minha oficina. Estava tudo muito bem. Só que toda sexta-feira eu fazia uma ação no presídio. A gente ia para lá e a gente construiu uma área dentro do presídio, era uma penitenciária média. E um dia quem me segue no Instagram vai se divertir, porque eu gosto muito de usar, mas eu só uso, de vez em quando o Bispo Miguel me pega, porque ele diz assim: meu filho, pelo amor de Deus, eu só uso tipo assim, em coisa nada a ver. E eu postei, disse: olha, eu não sei quais são as prisões que ele prendem aí fora, mas as prisões daqui de dentro não estão resistindo. Esse povo está adorando aqui dentro do presídio. E aí um primo meu, de uma cidade de Boqueirão, que fica a 174 quilômetros de João Pessoa, fez um comentário no meu story. Ele disse assim: se tu faz um culto no presídio, por que tu não faz um culto aqui? Boqueirão é a cidade natal do meu pai. 174 quilômetros da capital, e fazia 7 anos que eu não ia lá. Boqueirão para mim era sinônimo de prostituição, cachaçada, da minha vida pregressa. E aí eu peguei na palavra. E eu quero que você pegue essa chave, né? Eu peguei na palavra. Ele disse: por que não faz um culto aqui? E aí eu resolvi então começar um culto numa escola. Coincidência, né? Numa escola lá em Boqueirão. E eu inventei um culto chamado Culto da Primícia. E eu peguei o mote de ser todo primeiro sábado do mês. Então, todo primeiro sábado do mês, eu fazia o maior barulho e eu fazia um culto nessa cidade, que ficava a 174 quilômetros da minha cidade. Minha oficina, com tudo que eu fazia, com as 2 igrejas, e eu ainda inventei esse negócio de uma vez por mês ir para
Buqueirão para fazer esse culto. O fato é que em 3 cultos desse, muitos curiosos apareceram. Porque 2 coisas eram muito fortes lá. A primeira era minha família, que era conhecida como uma família muito prostituta. Então, tipo assim, a família de Redoval, pastor, eu não era nem ordenado ainda. E a segunda coisa que chamava muita atenção era a minha ousadia, porque eu fiz algumas coisas inusitadas lá. Então, a forma que eu convidava pessoas, o jeito que não parecia com o pastor aos olhos daquela cidade de interior muito tradicional. Isso gerou uma simpatia muito grande do povo. E aí eu só precisei fazer 4 cultos desses, isso é 4 meses. E com 4 meses Deus falou muito forte ao meu coração para a gente plantar a igreja em Buqueirão. Então veja, eu que sou apaixonado por célula, vocês vão ver falando em célula aqui direto, eu sou o doido das células. Eu plantei uma igreja sem ser em célula. Eu plantei por um culto a primícias. Vocês vão entender daqui a pouco. E aí o que acontece? Numa terça-feira eu digo, bispo, vamos ali comigo? E aí ele, bora, onde é? Você é ali, 174 quilômetros. Botei dentro do carro e levei. Já estava com o lugar tudo pronto, alugado, um aluguel de R$500. E um casinho pequenininho, tipo esse aqui. Essa sala mais ou menos, não, acho que um pouco mais. E aí o que acontece, gente? Quando eu fui com ele para Buqueirão, foi para pedir a bênção dele de abrir a igreja. Eu disse, mas como é que você vai fazer, Neto? Eu disse, não, eu vou vir, o senhor arruma alguém para cuidar das igrejas que eu cuido, e eu fico só na plantação do Buqueirão para a gente poder sair de dentro de uma pessoa, porque a gente só tinha igreja dentro de uma pessoa. E a gente avança para o interior. Me abençoe de eu abrir a igreja aqui. E aí ele me abençoou. Só que ele disse, você é doido. Então o que é que eu fazia, gente? Eu pegava a moto, na quinta-feira descia para Buqueirão. Fazia um culto no meio de semana. E Priscila pegava os meninos da escola, na sexta-feira de meio-dia, botava os meninos dentro do carro e ia. Quando era no domingo, depois do culto da noite, eu botava a moto em cima do carro e voltava. E de manhã estava o menino na escola, eu na oficina, a Priscila fazendo as coisas, vida que segue. Quando era na quinta-feira, eu de moto para lá de novo, na sexta-feira ela ia, e essa foi a nossa rotina por 1 ano e 2 meses. Quando nós abrimos a igreja, aquele povo curioso rejeitou. Porque enquanto era assim, sem compromisso, beleza. Mas quando a gente colocou igreja anglicana, comunhão, parede preta, iluminação, aquele negócio, o povo correu. E eu fiquei com uma multidão de 12 pessoas. Então assim, eu não tinha nada a perder, né? Só tinha a ganhar. Porque, né? 12 ali. 5 era da minha casa, então por aí vocês tiram. Né? 12. Toda semana meu pai ligava e dizia, e aí meu filho, deu quantos ontem? Eu disse, deu 15, pai. Ele disse, meu filho. Começou a dar 18. Ele disse, meu filho, está crescendo, né? 18 pessoas. E aí, o que é que acontece, gente? Eu aluguei de uma forma muito inusitada. Então, comece a preparar seu coração para as coisas inusitadas que vão acontecer aqui, né? Começa a abrir os olhos, porque às vezes a gente não pode ficar pensando somente na dimensão daquilo que a gente tem, porque senão não precisa de sobrenatural, né? Se você só caminhar, o que eu quero dizer é que a matéria-prima para um milagre acontecer é a desproporcionalidade. É assim, eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos, mas eu tenho que alimentar 3.000 pessoas. Então só dá se for milagre, porque 5 pães e 2 peixinhos não alimentam 3.000 pessoas. Mas a desproporcionalidade das coisas é a matéria-prima do milagre. Então você precisa começar a considerar na sua vida que coisas desproporcionais são um ambiente legal para acontecer alguma coisa nova. E o que é que acontece? Chegou um pastor batista na porta da casa da gente e disse, olha, vamos ali comigo? E me levou no maior prédio da cidade. No maior prédio da cidade. E disse, sua igreja devia ser aqui. E eu aqui, 18 pessoas na minha igreja, e ele me mostrando o maior lugar da cidade. E na hora eu disse assim, por que tu não bota a tua? Quer arrumar isso aqui para mim? E aí ele chamou a dona do prédio. Ele chamou a dona do prédio e a mulher disse, olha, o aluguel aqui é tranquilo, dá para você tranquilo aqui. Era uma casa de show que o cara se converteu, morreu e só aconteceu um show lá. E ele e ela, crente,
não botou para rodar a casa de show. Estava fechada há 4 anos. E aí, ela me ofereceu um aluguel de R$ 2.500. Eu pagava 500, 5 vezes mais, 18 pessoas, uma coisa fácil, né? Então, assim, estava desproporcional. E aí eu disse, não, de jeito nenhum, não tem nem condições de fazer isso, tal. Morando em João Pessoa, sem força de jogar fumaça nesse trabalho. O que acontece? Ela sai e diz assim, olha, quando você precisar desse lugar para fazer algum evento aí, me peça que eu lhe cedo. Aí o pastor disse, Deus já falou no coração dela, falta falar no seu coração. Aí eu disse, no meu não está falando não, mas eu vou ligar no coração de quem fala. Aí eu liguei com o meu bispo. Disse, bispo, olha esse lugar. Tá maravilhoso, grande, gigante e tal. O que você acha desse lugar? Disse, Neto, faz o seguinte, você ora aí e Deus vai te dar uma proposta. E você vai dar uma proposta para a mulher. Se você tiver sede de ir um pouquinho mais nesse trabalho, Deus vai honrar. Eu digo, legal. Mas se eu não conseguir pagar o aluguel, o senhor paga. E o que acontece? Eu orei e Deus me deu uma proposta mesmo. E a proposta foi, você vai pedir a ela 6 meses de graça. Depois você vai pedir a ela 6 meses pagando R$ 1.000. Depois desse ano, o aluguel vai ser 2.000, não 2.500. Só que ela vai dar o dízimo dela. E você vai pagar só 1.800. Eu disse, Deus, eu vou apanhar. Mas eu fui. Cheguei na loja de imóveis lá, encontrei com uma amiga de infância, que disse na hora, disse, é para ele que você está alugando o prédio? E ela disse, se ele não pagar, quem paga sou eu. Então, também percebi isso. Deus sempre vai colocar na sua vida alguém que seja facilitador de milagres acontecerem. Na Bíblia eu consigo ver homens que pegam na maca e levam até Jesus, independente de como esteja à frente, eles vão pelo telhado, não importa como seja, mas eles vão colocar a mão na sua maca. E eu não podia chegar, aquela menina disse, sai, eu coloco a mão no fogo. Fazia muito tempo que eu tinha visto aquela menina, e ela mesmo assim me amou. Foi muito legal. E eu fiz a proposta para a mulher. Eu me lembro do gelo que foi quando ela tirou a chave da gaveta e colocou na minha mão. E eu fiquei olhando aquele prédio gigante e eu disse, cara, o que eu vou fazer com isso, mano? Pra vocês terem ideia, gente, eu botei a igreja onde a banda tocava. No palco. Porque eu não ia botar embaixo de jeito nenhum, porque a igreja ia sumir. Eu coloquei lá em cima a igreja. Eu fiquei pensando, gente, o que eu faço agora para essa igreja crescer? Eu disse, assim, meus portões. O pessoal vir aqui fumar maconha, o pessoal vir aqui andar de bicicleta, andar de skate, jogar alguma coisa. Eu abri os portões e ficava... E aí eu tive uma ideia. Jiu-jitsu. Eu treinava jiu-jitsu, já estava graduado na faixa azul. E eu disse, eu vou atrás do cara do jiu-jitsu dessa cidade. E aí quando saiu da célula, no sábado, 11 horas da noite, eu fui bater na porta do cara. Negócio de doido, né, gente? 11 horas da noite, coisa mais troncha. E eu bati lá, nunca tinha visto o cara. Bati na porta dele e disse, meu amigo, você é o professor de jiu-jitsu dessa cidade. E eu tenho o melhor lugar para você colocar sua academia de jiu-jitsu. E você não vai pagar nada por isso. Eu só quero que você coloque o tatame lá. Você não vai pagar energia, você não vai pagar água. Eu não quero nada, eu só quero que você bote o tatame. Se você botar o tatame lá, você vai ter o melhor lugar do mundo para sua academia. Ele disse para mim, pastor, a sua vinda aqui é uma vinda de paz. Porque eu me mudei para minha casa ontem. A minha casa própria. E a minha academia de jiu-jitsu ficava na minha casa alugada. E eu entreguei a minha casa alugada ontem, e eu sem saber de nada. E nós não tínhamos onde treinar. E o senhor chega aqui com essa proposta hoje, eu aceito para colocar o tatame lá. No primeiro culto de inauguração da nossa igreja, eles estavam lá, de kimono e tudo. E o pastor hoje dessa igreja é esse sensei, é esse professor, que foi no primeiro culto, a esposa dele se apaixonou pela igreja, ele se converteu, começou a caminhagem, começou a discipular, liderou célula, liderou casais. E hoje ele é o pastor da igreja, que é o Sensei Neto, parceiro ministerial da gente. A partir dessa igreja, eu plantei outras 3. Eu plantei uma em Caturité, que é uma cidade de 4.000 habitantes, muito pequenininha.
A igreja tem 40 pessoas. É muito pequenininha, mas para o tamanho da cidade é muito relevante. E quem pastoreia lá é Rosana, que inclusive foi ordenada junto com o Gabriel. E é uma filha preciosa, minha primeira ovelha lá de Buqueirão. Primeira ovelha, casada com o primo meu, evangelizei, ele aceitou Jesus e ela hoje é a pastora da segunda igreja. Então eu quero dizer para vocês que os frutos daquele lugar pastoreiam naquele lugar. E aí eu desci para Campina Grande, onde a gente plantou a terceira igreja. E daqui a pouco eu vou contar um pouco dessa história. Quando eu estava em Campina, eu dizia, vai ser aqui. Vai ser aqui que a gente vai pipocar. Campina é a segunda maior cidade do nosso estado. E aí eu vim para cá, para a igreja da cidade. O bispo estava construindo na catedral. E ele se ajoelhou do meu lado e disse, Neto, eu vou precisar andar muito agora. E eu quero comunicar a você que eu vou trazer você de volta para João Pessoa, para você ficar sustentando o DNA na igreja. Você tem muito o meu jeito e eu preciso de você em João Pessoa. Meu amigo, fiquei feliz demais. Vou voltar para João Pessoa. Para mim é jiu-jitsu. Já tinha vendido a oficina, já não tem mais nada, só tem um ministério agora. Isso foi em junho. Em agosto eu estava em Patos. Então, você faz planos, mas o Senhor é quem dirige o seu caminho. A gente teve um problema com um casal de pastores de Patos e eu precisei morar em Patos. Esse é o panorama da minha vida ministerial. Mas o que eu queria falar com vocês hoje? Eu queria ler um texto que está lá em Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, versículos do 4 a 10. Eu queria dar esse pano de fundo das experiências só para você poder se colocar agora nela. Êxodo 3, quer que saia da frente? Versículos do 4 a 10, tá certo? Diz assim o texto sagrado. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então no meio da sarça Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tira a sandália dos seus pés, você está em terra santa. Disse ainda, eu sou Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato, preste atenção nisso, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Eu tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto eles estão sofrendo. Pega essa base aí, hein? Pega esse versículo 7. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferrezeus, dos heveus, dos jebuseus, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e eu tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Essas são palavras do Senhor, nós rendemos graças a Deus por elas. Gente, aqui eu vejo uma coisa que acontece com muitos de nós. Um problema que acontece com muitos de nós. E sabe qual é o problema? O problema é que nós aceitamos prontamente a todo chamado que o Senhor nos oferece. Mas nós respondemos muito lentamente a todo envio que o Senhor nos faz. Todos os grandes homens que foram chamados foram enviados. Mas me parece que nós queremos apenas uma parte desse processo com Deus. Nós queremos apenas o processo do chamado. Por quê? Porque o envio nos impõe um desconforto. O chamado não. O chamado nos impõe segurança. Então nós aceitamos o chamado do Senhor, mas nós temos dificuldade, nós somos lerdos em nos oferecer ou em aceitarmos o seu envio. E aqui está uma prova que Moisés é chamado e ele prontamente diz, eis-me aqui, Senhor. Envia-me. Eis-me aqui. Mas na hora que Deus diz assim, vai lá no Egito e liberta meu povo, ele começa a dizer alguns problemas. Não, porque eu sou gago, não, tá doido, como é que eu vou? Não, envie outro, mande outro. E quando você vai ver, muitos homens fazem isso. Quando você vê Samuel, um grande profeta, Deus diz a ele, olha, vai lá na casa de Jessé e procura um daqueles que eu ungirei dos seus filhos. O que Samuel diz? Samuel, Deus, o que Saul vai precisar de mim?
se eu for lá ungir um rei, ele vai me perseguir, ele vai me matar, mande outro. Não me mande não, homem. O Senhor quer me matar, é Deus? O Senhor não me ama não? Então veja, sempre que nós cruzamos aquilo que o Senhor nos chama, nós queremos. Cantamos, eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Mas quando o Senhor nos envia, a gente não quer ir. Quando o Senhor nos lança, a gente não quer ir. Por quê? Porque é desconfortável, porque é inseguro. Quando eu vejo Ananias é chamado, vai ser enviado para Paulo. E quando ele vai ser enviado para Paulo, o que é que ele diz? Está querendo me quebrar? Está doido? É? Paulo está matando cristão aí à toa, e à direita o Senhor vai me tacar bexiga, o Senhor vai me enviar para frente de Paulo. Ele vai me matar, homem. Eu não vou não. Aí Jesus tem que explicar a situação e dizer, o anjo tem que explicar, dizendo, ó, já está tudo casadinho aqui, já está tudo certinho, vai tranquilo que ele já está quebrantado já. Mas o medo dele era, caramba, como é que vai ser isso? Então está aqui grandes homens que aceitaram o chamado, mas resistiram ao envio. E a minha pergunta é, veio para você, né? Será que você aceitou o chamado, mas resiste ao envio? Será que Deus te chama para uma obra? Por que você veio parar aqui? Mas parece que você resiste à necessidade de ir para os lugares que Deus está te chamando. Eu não sei, sabe, como é, se Deus já te chamou, se Deus está te chamando, se você está respondendo, se você ainda está na fase da sarça ardente. Eu só sei de uma coisa, Ele vai te enviar. Ele vai te enviar. E a minha pergunta é, como é que você vai responder a isso? Porque as questões mais importantes da vida cristã acontecem não quando nós somos chamados, mas quando nós somos enviados. Queridos, as experiências maiores que alguém pode viver com Deus estão relacionadas à aceitação de um envio, não à aceitação de um chamado. As experiências que você tanto procura, as experiências que você tanto deseja de viver com Deus, elas estão relacionadas à sua resposta a ir, a fazer diferença nesse mundo. Pense comigo, quando nada existia nesse mundo, só existia uma região celestial. Existia um lugar mais seguro do mundo, porque só existia ali a presença de Deus e os seus anjos. Até que um dos anjos se rebela, Lúcifer. Ele perde duas coisas que você jamais pode perder. Duas coisas. Quais são? Primeiro, um lugar seguro, porque aquele lugar era muito seguro. O que é que Lúcifer faz? Perde esse lugar. E a segunda coisa que ele perde, que você jamais pode perder, é a intimidade. Um relacionamento íntimo. Essas coisas não podem ser perdidas. É a coisa mais importante que você precisa sustentar. Por isso que família é tão importante, por isso que igreja é tão importante. Porque ela fomenta a intimidade, porque ela é um lugar seguro. No mundo visível, o primeiro lugar que se apresenta no mundo visível é o quê? É o Jardim do Éden. Um lugar seguro. Deus passeava lá. Adão e Eva andavam nus. Andar nu é a maior representação de alguém que é íntimo. Você só fica nu na frente de quem você é íntimo. Então Deus estava andando lá, Adão e Eva também estavam andando ali. E aí o que é que vem? Satanás vem sugerindo o pecado e eles perdem o quê? Duas coisas que ninguém jamais pode perder. Um ambiente seguro e um lugar de pura intimidade. Por que você acha que essa sugestão de Satanás acabou sobre nossa vida? O mundo se resume a isso, gente. O mundo se resume a nós perdermos ambientes seguros e relacionamentos íntimos. Por isso que nós vemos uma sociedade superficial. Por isso que nós vemos lugares inseguros. Porque essa é a sugestão de Satanás sendo aceita. E eu me sinto enviado por Deus para a reconciliação desses dois lugares. Um lugar seguro e um ambiente de intimidade. Não importa se você vai fazer isso a uma nação, pode ser que Deus tenha essa porção para você. E não importa se você vai fazer isso para um. Conta a história. Fui treinar jiu-jitsu em Campina Grande, plantando a igreja. Treinando lá, para quê? Para ver se eu tinha uma oportunidade de reconciliar alguém. Quem quer? Você não vai treinar jiu-jitsu, você vai pregar o evangelho. E aí eu estava lá. E um gordinho estava lá.
treinando jiu-jitsu comigo. Eu disse, mano, deixa eu te fazer um convite. Vamos na minha igreja? Ele disse, rapaz, não tem como eu frequentar a igreja não. Eu disse, por quê? Ele disse, eu tenho uma hamburgueria. Minha hamburgueria só funciona de noite e só tem culto nessa cidade de noite. Eu disse, é? Não tem culto de manhã nessa cidade não? Tem não. Eu disse, pois vai ter? Eu vou abrir um culto. Se eu abrir um culto somente para você, você vai? Ele disse, eu vou. Eu disse, isso é uma promessa? Ele disse, eu disse, então eu vou fazer um culto. Somente para você. Não me importa quantas pessoas vão. Gente, voltei para minha igreja, juntei meu povo. Disse, gente, é o seguinte, não tem culto de manhã nessa cidade. Vamos abrir. Disse, mas se não tem, e tem tanta igreja maior do que a nossa aqui, é porque eu acho que o povo não vai. Não, gente. E o povo trabalha em shopping, e o povo trabalha em plantão, e o povo trabalha... Gente, esse povo está onde? A gente precisa abrir um culto de manhã aqui. Vamos abrir, começa a semana que vem, começo do mês que vem. Abrimos o culto. Gente, esse rapaz foi embriagado pro culto. Embriagado. Hoje é uma das pessoas da minha equipe pastoral de Campina. Se eu não tivesse aberto esse culto, é porque para ser enviado é desconfortável. Abrir o culto de manhã, mobilizar voluntário. Mas a minha resposta para você é, hoje tem um culto que frequenta 80 pessoas de manhã em Campina Grande. Por que começou com um? Sabe por quê? Porque a gente aceitou essa voz do envio que está dizendo, ó, não é somente ser chamado, é agora ser enviado. Êxodo capítulo 3, versículo 10 e 11 diz, vá, agora eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Essa é sempre a questão, quem sou eu? Toda vez que você cruza o que Deus está te chamando para fazer, com quem você é, você resiste. Por quê? Porque você vai dizer, não consigo. É sempre assim. Tudo que Deus te pede para fazer. Eu estava vendo essa menina tocando teclado aqui. E eu vi que ela está desenvolvendo essa habilidade. Ela está aqui. Olhando a cifrazinha ali, tal. Eu fico imaginando alguém, quando chegou para ela e disse, olha, vamos tocar aqui um teclado. Que tá... Ela, eu estou aprendendo ainda. Eu não consigo. Porque eu vou ter que olhar a nota. Porque vai ser difícil. Ou resiste ou vai. Glória a Deus pela vida dela que foi. Glória a Deus pela vida dela que foi. Então não importa para que vai ser. O que importa é que você possa responder dizendo, eu vou, Senhor. Sabe por quê? Porque você precisa entender, em primeiro lugar, que você é a resposta de Deus. Gente, olha que coisa linda desse texto, do versículo 7 do capítulo 3 de Êxodo. Diz assim, de fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. E também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. Espera aí, Jack. Deus está chamando Moisés porque escutou a oração de um povo. Espera aí, pega a chave. Tem alguém orando nessa cidade. Aflito agora. Tem alguém agora chorando, orando a Deus. E Deus está olhando lá de cima para vocês. Está dizendo, chega lá, Carol. Chega lá, preciso te enviar lá na casa de fulana. Porque eu escutei a oração dela. Não é isso que o texto diz? Ó. Eu tenho visto claramente a opressão e escutado o clamor do povo. Tem gente escravo nessa cidade que está clamando desesperado. E Deus está olhando para os Moisés dessa geração, que são vocês, para que vocês possam ir. A pergunta é, o que é que vocês vão responder? O que é que vocês vão dizer? Eu não estou falando aqui, método a gente discute depois. A gente precisa falar aqui sobre as intenções. Meu diálogo com minha esposa é sempre esse. Às vezes eu quero pegar uma briga com ela, mas eu digo, não, a intenção dela foi boa. Um método é que eu duvido. O método que a gente vai fazer, a gente discute depois. Mas se sua intenção for dizer assim, eu quero ser parte da solução. Tem uma amiga minha lá de Campina, da minha equipe pastoral, ela diz assim, ela chegou para mim chateada, chorando até, ela disse assim, bispo, estou chateada. Ela disse, por quê? Ela disse, porque eu peguei uma briga com uma amiga de trabalho e ela veio me pedir perdão. Eu disse, por que você está chateada? Ela disse, porque quem devia ter pedido perdão era eu. Se ela veio primeiro do que eu, é porque eu fui o problema, não fui a solução, ela foi a solução. Então a minha pergunta é, você é parte da solução ou você é parte do problema?
Deus está precisando olhar para alguém para vir sacudir você? Ou você vai ser parte da solução de Deus para a vida de alguém? Sabe, gente, isso tem nada a ver com o movimento de igreja, tem a ver com estilo de vida. Tem a ver com eu olhar para mim e dizer assim, Deus me enviou para ser parte da solução. Sabe? É nisso que eu creio. Então, se você não é parte da solução, então você é parte do problema, né? Então vai ter alguém orando por você, para Deus levantar alguém para vir buscar você, como já aconteceu, não é verdade? Por isso você está aqui. Mas tem uma segunda coisa que eu queria comentar com vocês. Que é, as melhores experiências que eu vivi na vida foi a partir do momento que eu decidi aceitar o envio de Deus. Eu não acredito que alguém vá viver uma experiência com Deus sem estar associada à missão que Deus tem. Eu não acredito que Deus para mim é um remédio ou algo para satisfazer os meus desejos desse mundo. Eu acredito ao contrário. Eu acredito que Deus, na verdade, Ele quer me trazer atributos do céu para que eu esteja menos enraizado com esse mundo. Por exemplo, gente, eu quero paz. Onde é que você acha paz? Na minha cabeça é no céu. Porque a Bíblia fala sobre a paz que excede o entendimento. O que é isso? Eu olho à minha volta e eu não tenho motivo para sentir paz, mas eu sinto. Por quê? Porque eu consegui ir lá em cima e Ele despejou sobre mim uma verdade que está preparada somente para a eternidade, mas Ele lançou sobre mim hoje. Isso me tira as raízes desse mundo. Por quê? Porque eu não preciso buscar paz nele. Compreende isso? Alegria. Onde é que você busca alegria? Não é? A alegria do Senhor é a minha força. O que é que Ele está querendo dizer? Ele está dizendo assim, olha, a minha alegria não está pautada nas coisas desse mundo. Eu olho à minha volta e não tenho motivo de me alegrar, mas consigo. Gente, a gente vem, só Deus sabe da nossa situação. A gente vem contando as moedas dessa viagem. A gente separou o dinheirinho, disse, amor, se der algum BO, cartão para cima. Claro, vocês não passam por isso. Cartão para cima, mas vamos para cima, vamos fazer essa viagem, irmão, a gente precisa. Aí a gente vem no meio do caminho. Quando vem no caminho, o irmão disse, bispo, olha, eu queria fazer uma oferta de amor na sua vida. Não é uma oferta anônima. Entraram em contato com a tesouraria da igreja e disse, olha, essa oferta aqui é pessoal para o bispo. Para a viagem dele. E olha. Aí daqui a pouco, esse objeto, eu sinceramente, eu fui olhar o preço do que eu almocei hoje. Eu disse, caramba, R$600 nós almoçamos hoje. Não pagamos, mas almoçamos. Alguém pagou. Me presentearam com... O hotel em si já é um absurdo. Eu fico pensando, peraí, gente, o dinheiro que chega para mim, nem meu dinheiro que chega para mim é desse mundo. É Deus que fica, sabe? Eu tenho que... E, claro, você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Estou falando de mediocridade aqui. Eu estou falando de quando você não tem. Deus te supre. Então eu creio que Deus ele vai lançando do céu as coisas. Isso é experiência. Então eu vou vendo. As maiores experiências que eu vivi com Deus foi enquanto eu estava aceitando o seu envio. Eu não consigo acreditar que alguém possa dizer eu tive uma experiência com Deus, a não ser que seja pela conversão, sem que essa pessoa esteja associada com a missão de Deus para esse mundo. Um dia desse, a mulher chegou para mim, Gabriel, e disse assim, porque Deus mandou eu cortar meu cabelo. Eu fico pensando, né? Um monte de gente morrendo aí, se acabando aí, a bagaceira comendo, gente separando, droga comendo no centro, casamento, pais e filhos separando, e Deus preocupado com o tamanho do cabelo da mulher. Deus deve estar muito desocupado, né? Eu disse, minha filha, você tem certeza que Deus... Porque quando a pessoa diz que Deus disse, é bronca por causa de dizer, né? Deus disse. Quando a pessoa diz, não, porque Deus me disse, eu vou dizer, mas o quê? Deus não te disse? Eu vou peitar com Deus, é? Aí ela disse, não, porque aí Deus disse que era para eu cortar o cabelo. Eu disse, minha filha, você diga qualquer outra coisa, mas não diga que foi Deus que disse, não. Porque Deus está se lixando com o tamanho do seu cabelo. Especialmente você, que não frequenta uma célula, que você não faz parte do corpo, que não é fiel dizimista, que não está fazendo nada nesse lugar. Você não pode dizer que vive uma experiência com Deus, porque eu não acredito que você está naquilo que Deus se interessa. Naquilo que Deus se interessa é onde Ele vai agir, gente. Por que você acha que Deus vai agir no que você se interessa? Então você é Deus e Ele é seu servo.
Inverteu a lógica aí. Se Deus é Deus, você é servo, então peraí, gente. Você trabalha para os interesses do Senhor. E o interesse do Senhor é tudo que é eterno. Resgatar um lugar de intimidade e um ambiente de segurança. Então, para pensar, sabe? Nós precisamos, quando somos chamados, cumprir o nosso propósito, desenvolver um relacionamento com Ele e viver as melhores experiências que teremos, sem dúvida alguma. Posso contar umas 10 aqui, mas vou contar só uma. Assim que a gente começou lá em Boqueirão, numa quinta-feira o culto, uma família, 3 pessoas me procuraram e disse, eu era pastor, não era nem bispo ainda. Pastor, nosso irmão, ele está bebendo e faz 3 dias que ele não vai em casa. Faz 3 dias que ele não vai em casa. E a gente só tem notícia dele porque o povo dá notícia que ele passou aqui bêbado, passou aqui, comprou cerveja aqui. Cidade pequena, né? Eu disse, vamos orar. E eu juntei os 3, orei e disse, Senhor, canta os teus anjos agora, ministradores no coração desse homem. E só há um lugar para ele ir agora, que é para casa. Manda esse rapaz para casa agora, Pai, em nome de Jesus. Te peço agora que o Senhor intervenha e bloqueie toda a ação do maligno sobre a vida desse rapaz. Na autoridade, em nome de Jesus, eu te peço. Manda ele para casa. Rapaz, quando eles chegaram em casa, poucos minutos, o rapaz chegou. Digo, opa, resposta da nossa oração. Eu tomei aquilo como fé, disse, amanhã eu vou visitar. Gente, desculpa, eu sou doido. Sabe por quê, gente? Deixa eu dizer um negócio para vocês. Enquanto o mundo está dizendo que a gente não pode ser invasivo, que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E a gente vai ficando nesse ambiente, sabe? E o diabo vai nos calando, e a gente vai ficando muito cuidadoso com as pessoas. E o diabo não é cuidadoso coisa nenhuma. E vai fazendo a festa. Eu não, eu vou me intrometendo logo. Eu vou logo me estabelecendo. Esses dias, quebra pau lá na vizinha. A vizinha quebrou os copos tudinho. Ah, desgraça, sabe o que falando? Bora ali, amor. Peguei no braço da minha esposa, bati lá no portão. Tá. Mulher chorando, menino com medo, cachorro atuado. Quando ele abriu o portão, eu disse, meu irmão, licença, eu vim aqui ajudar vocês, que eu vi. Vocês estão em algum momento aqui que estão precisando de ajuda. Priscila, pega logo a vassoura, vai limpando. Coisa feia, né, gente? Na frente das crianças. Senta aí, como é que eu posso ajudar vocês? Eu sou pastor, queria poder orar com vocês. O que é que está acontecendo, gente? Tal. Ele não tiver nem tempo de me botar para fora. Né? E a gente já estava lá limpando, tal. Nunca mais eu escutei barulho. Ou se mudaram ou se converteram. Tá tudo bem. Né? Mas tá tudo bem. Então assim, enquanto a gente fica nessa, sabe, muito cuidado, vamos devagar, o mundo vai padecendo, gente, e a gente não vive experiência poderosa com Deus. Para com isso. No outro dia eu fui lá. Quando eu vou passando na entrada da cidade, gente, me dá uma vontade de orar, eu com medo. E aí, Rosana, que hoje é pastora de Caturité, liga para mim e diz, bispo, pastor, eu não era bispo aí não, pastor, rapaz, tem uma coisa estranha aqui com meu irmão. Ele tá duro, ele tá assim, meio diferente. E eu na hora disse, você tá com cara de capeta, nunca tinha expulsado o capeta na minha vida. Eu digo, eu vou para aí agora, morrendo de medo. Montei na moto e fui para lá. Quando eu cheguei lá, realmente era um processo de libertação. E eu fico pensando, caramba, velho. Eu só tinha visto isso no canal da Universal, de vocês também, né? Mas eu vivi essa experiência na minha frente. Me deu vontade de perguntar, como é seu nome? Mas, eu não perguntei não, mas me deu vontade. Mas veja, eu vivi essa experiência e ela foi muito forte para mim. Ela foi muito emblemática. Mas ela estava associada diretamente à missão que eu estava realizando, de reconciliação. E esse rapaz está lá servindo. Olha o que o texto do versículo 12 diz do capítulo 3. Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Olha a coisa linda que Deus está dizendo a Moisés, olha, você vai viver experiências extraordinárias. Pegue na cauda do seu cajado. Por que será, gente, que precisou de 10 pragas? Sabe? Uma vez eu comecei um culto e eu senti no meu coração de que tinha algumas
Duas mulheres, na verdade, duas mulheres com cólica. Aí na hora eu disse, gente, incrédulo, né? Gente, eu estou sentindo aqui, tem alguém aqui que esteja com cólica? Deus disse para mim que era duas pessoas. Quantas se levantaram para orar? Duas. Aí eu, caramba, foi Deus mesmo, ó. Foi Deus que falou comigo. E eu fui meio incrédulo assim, né? Aí orei pelas meninas, inclusive uma até hoje disse que nunca mais sentiu cólicas pré-menstruais. Quando eu liberei as duas, Deus disse, agora chama alguém que pensou em suicídio hoje. Aí eu disse, espera aí, Deus, eu conheço todo mundo aqui, eles mais que eu. Pense alguém que chama alguém que pensou em suicídio hoje. Eu disse, gente, para mim não faz sentido nenhum isso, mas no meu coração, alguém pensou em suicídio aqui hoje? E a pessoa que estava assim, sentada na frente, se levantou com impulso e disse, fui eu. Eu pensei nisso hoje. Sabe o que é que eu estou querendo dizer para você? É que eu jamais chamaria primeiro o cara do suicídio sem passar primeiro pelas meninas da cólica. É como se Deus estivesse nos dando porções graduais para que vá aumentando a nossa fé, até que a gente consiga chegar num nível razoável de fé para poder, sabe, fazer mesmo maravilhas em seu nome. Então, às vezes, ele está te chamando para pequenas coisas sensacionais, para te colocar em estações maiores. Agora, primeiro, você precisa entender. Você precisa estar no envio de Deus, porque não faz sentido para mim, nenhum, Deus se apresentar para alguém que não está envolvido na sua missão. Se faz para você, eu te respeito. Quando Deus me chama e me envia, eu entendo que Ele me capacita. Ele, no versículo 10, ele diz assim, vá agora, e eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. E aí tem uma coisa muito interessante aqui, gente. Muito interessante. Imagine uma coisa. Qual deveria ser a primeira preocupação de Moisés quando vai libertar o povo do Egito? Na minha cabeça, deveria ser Faraó. A primeira preocupação de Moisés deveria ser quem o aprisiona, não é verdade? Quem aprisiona? Faraó. Então, se eu tenho uma missão de libertar o povo de um lugar, a primeira coisa que eu me preocupo é quem está aprisionando. Mas essa não é a preocupação de Moisés. Sabe qual é a preocupação de Moisés? É com o povo dele mesmo. Olha qual é a preocupação de Moisés. E Moisés diz a Deus, versículo 13, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, como é o nome dele, o que é que eu direi? A preocupação de Moisés era, será que o meu povo vai reconhecer que eu sou o enviado? Então, às vezes, a gente fica muito preocupado com as ações do diabo, com a influência do diabo, com não sei o quê, com não sei o quê. Quando a gente tem que se preocupar, sabe com o quê? Com os nossos. Com os nossos. Sabe o que é interessante? É que eu não sei se você pegou a chave, mas a chave é que Deus me enviou aqui como Moisés, para convencer você, que é um dos nossos, a aceitar a libertação, a aceitar o envio. Sabe, gente, você precisa abrir os olhos, porque existia um povo que era de Deus, que estava aprisionado. Quando Moisés tenta libertar o povo de Faraó, o que é que Faraó faz? A primeira coisa que Faraó faz, aumenta o jugo de trabalho. Muita semelhança para os nossos dias, não é não? Que a gente tem que se imprensar muito para poder fazer a obra de Deus. Duvido que você não tenha vindo do trabalho, que você não esteja aí num dia que teve que fazer uma manobra tamanho do mundo para poder estar aqui. É como se o mundo mesmo, Faraó, que jaz, está aí, ele impusesse a cada um de nós uma manobra de vida que não desse espaço para a gente pensar, para a gente cultivar isso. E a gente precisa quebrar. A gente precisa quebrar. E hoje chegou até você Moisés dizendo, vamos, gente, Deus me enviou para você, para dizer, Teresópolis é de Jesus, gente. Deus levantou você. Deus levantou você. Olha, queridos, eu não sou nem um pouquinho mais estudioso
do que o pastor que vocês têm. Que belo exemplo é esse pastor. Que lindo. Esse casal de pastores tão jovens, tão comprometidos com a verdade, com o estudo. No nosso universo, Gabriel é uma referência do que tem escrito, do que tem... E eu quero te dar essa honra, mano, é devida. É muito lindo. Eu não sou. Mas nós temos uma semelhança, juntos, que é aceitar o envio. Ele com esse universo, eu com outro. O meu universo é plantação de igreja. O meu universo é célula. O meu universo é olhar e dizer assim, meu irmão, o que é que a gente pode fazer para amanhã a gente ganhar mais? Ganhar mais pessoas. Gente, discipula, bora, um a um. Um a um, bora, cuida, bora. E esse espírito de se sentir enviado para ganhar alguém precisa estar no nosso coração. E eu não conheço vocês, não sei se está, também não sei se não está, mas cabe a nós avaliarmos o nosso coração. Eu plantei a igreja de Campina Grande. Olha só essa história, gente. Contei para Gabriel um pouco antes aqui. Campina Grande tem um evento chamado Consciência Cristã, que acontece durante o Carnaval. É a maior concentração de protestantes reformados no Brasil. É lá em Campina. É gigante. Gente de todo o Brasil para lá. E aí o que é que acontece? Eu tinha acabado de pregar, no final do ano eu tinha pregado na nossa igreja lá em Recife, na Paz. E aí um casal que eu não conhecia veio de Recife até Campina Grande para participar da Consciência Cristã e aproveitou para visitar um amigo de Recife que estava morando em Campina. Quando visitou esse amigo, que eu também não conhecia, disseram, gente, rapaz, teve um pastor aqui de uma cidade aqui bem pertinho, que pregou lá na Semana da Virada e foi muito legal. Vamos visitar a igreja dele domingo? Era a minha. Aí pegaram essas duas famílias, uma de Recife e outra de Campina, e foram para Boqueirão. Quando chegou lá em Boqueirão, culto inspirador. Acolhimento poderoso. Gente entusiasmada. Aquilo de Atos 2. Todo mundo ali envolvido, aquele povo, aquela alegria. Não tinha salgadinho e coca, tudo bem. Mas tinha cuscuz e café, tá tudo bem também. O que é que acontece? Esse casal ficou. E todos os domingos, eles pegavam, saiu de Campina, 40 quilômetros, iam até Boqueirão, assistiam a celebração e voltavam. Aí a gente começa a chamar para quem? Para perto da gente. Vamos almoçar. Tem uma galinha lá em casa, compramos um galeto. Tira um cochilinho aí, fica pro culto da noite. Volta mais tarde. E como é que tá o casamento? E tarará, e tarará, e tarará, e tarará. Vamos abrir uma célula em Campina na casa de vocês? Aí ela abre a célula em Campina. Chama a mãe, chama a irmã, chama a menina do trabalho. Tarará, parará, 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 parará. Em 3 meses, sim, uma vez por mês eu pegava a TV do quarto dela, botava na porta do terraço. Pegava a mesinha do escritório dela, servia de mesa de altar. E eu fazia uma vez por mês o culto da primícia. Profeta, né? Lá em Boqueirão Civil, vai que aqui ensina também. E uma vez por mês pai, vamos chamar todo mundo, descia com o pessoal de Boqueirão. A gente saía, a gente descia com o pessoal de Boqueirão. Tem outra história, né? Eu comprei um ônibus. Meu sogro é de Feira de Santana e ele negocia com ônibus. Aí ele me vendeu um ônibus bem baratinho. Aí o que é que eu fazia? Eu pegava o povo na cidade de Caturité e levava para Boqueirão. A gente tinha um ônibus só para a igreja. Aí o ônibus rodava dentro da cidade e atendia. Aí o que foi que aconteceu? Quando a gente abriu a igreja de Caturité, perdeu o sentido do ônibus, eu vendi. Mas até o dia desse tinha lá um micro-ônibus. Aí o que acontece? Quando a gente ia para Campina Grande, eu fazia o quê? O movimento evangelista. Levava todo mundo no ônibus, dizia, antes do culto, todo mundo batendo na porta dos vizinhos aqui. Bora, chama os vizinhos. Todo mundo, tá, bora, tem culto ali, tem o culto. Depois de 3 cultos desses, eu disse, gente,
preciso de 3 mil reais. Aí, então eu consegui um lugar pra gente alugar. Vocês se garantem da gente dar o dízimo aqui, todo mundo ser fielzinho direitinho. 3 mil reais pra gente abrir o templo, pra gente abrir a igreja aqui em Campina. Aí todo mundo, eu garanto, eu garanto, eu garanto, eu garanto, eu garanto. É assim, família é assim, gente. Família é assim, Natal, como é que você faz? Natal você diz assim, gente, vamos fazer a ceia de Natal. Eu trago o arroz. Aí o outro, eu faço o salpicão. Aí eu trago o Chester. Na verdade é um galetinho. Aí junta todo mundo. Aí você faz a sobremesa. Sempre a mais nova faz a sobremesa. Não é assim? Junta todo mundo e faz. Família não é assim, gente. Então peraí, nós somos uma instituição e valorizamos a instituição e temos muito cuidado para não sermos invasivos? Ou nós vamos ganhar as pessoas para Jesus? Ou nós vamos cair para dentro? Então, qual é o teor da conversa? No teor da conversa de jeito, ó, real, é o seguinte. É 3 mil lá o aluguel, ele vai pagar lá a segurança, a internet, vamos falar de 4 mil reais aqui. E aí? Rola, podemos dar o passo, demos o passo. 60 cadeirinhas. 3 meses a gente teve que mudar de novo. Foi para um aluguel de 5 mil reais, porque não cabia, as crianças não cabiam. A igreja cresceu novamente, está mudando agora, a gente está indo para um aluguel de 10 mil reais agora. E o templo gigantesco lá. E veja, sabe o que é que eu acredito? Eu acredito que o lindo mesmo aconteceu quando aquele casal lá de João Pessoa, de lá de Recife, foi enviado para Campina como Moisés. Chegou para aquele casal e disse, ei, vamos ali. Aquele casal saiu do Egito deles, que estavam sem igreja há anos. Aí aquele casal vai e se empolga lá, vê que é bom, entra numa terra prometida, sabe? Experimenta do Senhor. E hoje tem uma igreja plantada a partir de um terraço de uma casa. Gente, não é sobre os melhores métodos e eles são importantes. Não é sobre um jeito que eles são importantes. É sobre um povo disposto a ir. Disposto a ir. Eu comecei dizendo que hoje mais fácil seria dizer, Gabriel, desculpa, desmarca. Primeiro, não tenho uma amizade profunda, estamos construindo, por isso estamos aqui. Segunda, não era muita gente, era fácil desmarcar. Terceiro, você não tem noção que hotel é aquele não. Você não tem noção que hotel é aquele. Quarto, de moto, não dava para vir mesmo. Quinto, a conferência que eu estou indo começa amanhã lá. Eu poderia jogar muitos argumentos para não vir, como você também pode. Como você também pode jogar muitos argumentos para não ir. Em muitas coisas, em muitos lugares. A importância das coisas tem a importância que nós damos a elas. Que Deus possa ministrar essa palavra no seu coração e fazer você entender que Deus te chamou para esse lugar. Amém? Para te enviar. O amém já foi menor, né? Você já vê que na hora do envio engasga. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração. Se quiserem, não sei se a hora permite, mas algum momento, alguma pergunta aí, Gabriel, decide aí. Eu estou à disposição de vocês. Obrigado pelo privilégio de poder ministrar o seu coração hoje. Só quero ver você indo, sendo parte da solução de Deus para esse mundo.